Ok, agora aqui no meio da gravação deste vídeo fiz uma pesquisa e encontrei novas informações. Então, parece que estão a dar aqui os primeiros passos, que são computadores e transistores baseados na componente dielétrica, ou seja, eles não trabalhariam com eletromagnetismo natural, trabalhariam com outro tipo de energia, digamos assim. Isso permitiria criar realidades virtuais e a nossa consciência ser movida por ressonância para eles. Original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers. Olá, bem-vindos ao Original Dreamers. Olá, bem-vindos a mais um vídeo fantástico. Hoje vamos ter um tema muito interessante, a transferência de consciência. Pois é, este tema é mesmo fantástico e até emocionante. Após vivermos certas experiências, como eu já vivi, como tu já viveste, fica em nós a pergunta de como é que isso pode ser alcançado, tanto do ponto de vista natural, quando temos a sonhos lúcidos e a realidades alternativas, tanto de forma artificial, como é que certos seres, podem ver a experiência que eu contei aqui no último vídeo, como é que certos seres conseguem despertar consciências em unidades tipo robô e até criar cenários onde vidas inteiras podem ser simuladas. Fico constantemente a questionar-me como é que isso pode ser feito e do ponto de vista tecnológico ainda não temos todas as respostas, mas acho que neste vídeo vamos já encaminhar algum conhecimento e alguma sabedoria que nos vai permitir ter uma visão mais ampla e até se calhar conseguir responder a essa pergunta de uma maneira mais táctil, isto é, conjugar diferentes tecnologias que podem estar a ser utilizadas nesta ou noutras dimensões para expandir e para mobilizar a nossa consciência. Quando eu digo nesta e noutras, claro, ao longo de toda a existência humana sempre houve relatos de a nossa consciência aceder a outras dimensões, os xamãs, estados alterados de consciência, mestres de Qigong, yogis e muitos outros humanos em estados alterados de consciência, não é? Mas aqui o que eu estou a tentar responder é como é que uma sociedade mais perto da nossa, porque das experiências que eu já tive, algumas sociedades são bastante perto em termos da tecnologia que nós temos, como é que eles conseguem então trabalhar com a nossa consciência e mobilizá-la para certas experiências. Já estão a ver que vai ser um tema muito cativante e muito interessante, por isso deixem já o vosso like, que assim ajuda ao vídeo a ser mostrado a mais pessoas. Vamos começar? Ora bem, transferência de consciência entre mundos imaginados, realidades digitais e dimensões desconhecidas. Qual será a tecnologia que permite aceder a estes mundos alternativos? Para colocar a nossa consciência nestas realidades, seria necessário combinar várias tecnologias avançadas, algumas das quais estão em estágios experimentais. E aqui tenho uma pequena lista destas tecnologias, que não são todas diretamente relacionadas com a consciência, algumas são formas de simular consciência. Então, uma delas são as interfaces cérebro-computador, tecnologias como eletrocorticografia e interfaces neurais baseadas em microelétrodos poderiam permitir a comunicação bidirecional entre o cérebro e um sistema digital. O que é que seria isto? Seria termos implantes no nosso cérebro capazes de ler a atividade neuronal e, através do controlo individual ou coletivo dos neurónios, controlar um avatar ou alguma coisa que esteja noutra realidade, que pode ser virtual ou não. Quando eu digo virtual, não quer dizer que esteja dentro de um computador ou até possivelmente robôs que têm hardware, são mais físicos, não é? Esta seria uma tecnologia. Outra tecnologia seria neuroestimulação, estimulação transcraniana e implantes neuronais poderiam induzir percepções sensoriais diretamente no cérebro. Estas duas são bastante parecidas. No entanto, se nós pensarmos nas experiências que já tivemos e de outras pessoas em estados alterados de consciência, não me parece que
tenhamos aqui implantes cerebrais nem microelétrodos a ler a atividade dos nossos neurónios. Pelo menos tanto quanto nós sabemos. É claro que existem algumas teorias mais ofuscas, mas tanto quanto nós sabemos, nós não temos este tipo de implantes postos nos nossos cérebros. Depois temos outros tipos de tecnologias, como por exemplo o mapeamento neuronal detalhado. Existem projetos como o Human Connectome Project e tecnologias de leitura neuronal fMRI ultra rápida que poderiam ajudar a descodificar estados mentais e emoções. Essas tecnologias que estás a falar já estão a tentar ser implementadas aqui? Sim, este tipo de tecnologias são as tecnologias que estamos a utilizar aqui. Ok. O que é que se passa aqui com este tipo de tecnologia? Que esta tecnologia faz uma cópia da atividade cerebral, faz um scan e esse scan depois pode ser copiado e simulado numa máquina. Existe também o Whole Brain Emulation, que é uma espécie de scan preciso de um cérebro vivo ou até após a morte, que poderia permitir a simulação de uma mente num ambiente digital. Isso exigiria simular não apenas os neurónios, mas também os neurotransmissores e todas as dinâmicas sinápticas. Isto porquê? Porque a nossa consciência, se ela for um resultado do funcionamento do cérebro, não é um resultado apenas do funcionamento dos neurónios. Existe dentro do cérebro todo um mecanismo dinâmico, como os neurotransmissores, as sinapses e possivelmente até hormonas e outras coisas que vão dar aso a que surja essa consciência. No entanto, mais uma vez, estas duas técnicas, o mapeamento neuronal e o Whole Brain Emulation, são técnicas que vão escanear o funcionamento do cérebro e vão fazer upload para um ambiente digital. Não me parece também que seja isto que acontece. Porquê? Porque, primeiro, nós não fizemos nenhum scan e, segundo, porque isto faz uma réplica do comportamento da pessoa. E nós nem sabemos sequer se essa réplica seria fiel à consciência que seria o autor desse comportamento, desse funcionamento cerebral. Devemos também ter em conta que os computadores tradicionais, os computadores digitais, 0-1, binários, eles para já têm muitos problemas a tentar criar aleatoriedade e como é que seria possível responder a uma criação de consciência num computador em que tudo é simulado? Então, este tipo de computação não me parece a melhor, nem me parece possível para simular consciência. Seria mais para criar réplicas do que já existe e simulações. Portanto, também não seria por aí. E surge então a questão de que estrutura computacional é que seria possível utilizar para fazer upload destas cópias do cérebro, destes scans do funcionamento da mente, de forma a que a consciência fosse preservada dentro dessas simulações ou desses ambientes. E aí temos respostas como a computação quântica, a computação neuromórfica e a computação baseada em plasma. A computação neuromórfica começa a dar os primeiros passos, vemos os primeiros chips a serem lançados. No entanto, este tipo de computação não me parece ainda ser a resposta. Porquê? Porque estes chips tentam simular neurónios, no entanto, ainda assim não são neurónios verdadeiros. São réplicas baseadas em silício que, mais uma vez, vão emular ou simular o comportamento desses neurónios. Portanto, não dariam ainda aso ao acoplamento da consciência. Pelo menos tanto daquilo que nós achamos que é a consciência. Já os computadores quânticos são uma grande incógnita e, apesar de estarmos a ver os primeiros passos, penso que ainda há muito a explorar. No entanto, existe um outro tipo de computação, que é a computação baseada no plasma, e se o nosso corpo astral, como nós falámos no vídeo sobre os plasmoides, for um corpo de plasma, possivelmente a computação baseada no plasma pode vir a ser uma forma de criar estas realidades alternativas em que a consciência pode acoplar. E existe também um outro tipo de computação, que eu vou detalhar mais à frente, que é baseada em chips biológicos, em organoides cerebrais que vão servir como bases de processamento para esses computadores.
e aí sim já teríamos uma resposta de como é possível acoplar uma mente numa realidade alternativa ou simulada. Face a isto, há ainda uma outra preocupação e um outro contexto que surge, que é o contexto do Digital Twin. O conceito de Digital Twin, aplicado à mente, permitiria a existência de uma réplica virtual interagindo com o ambiente simulado. E nós sabemos hoje em dia que grandes empresas como Google, Facebook e muitas outras utilizam os nossos dados pessoais e conseguem simular os nossos comportamentos em termos de compras e vendas e fazer isso para estudos de mercado, mas também para estudos sociais. E essas informações podem ser utilizadas para criar uma cópia digital nos mundos virtuais que eles detêm, não só para fazer estudos, mas como também estudar a consciência e conseguir adquirir certas coisas, não é? Então surge aqui uma preocupação adicional que é de como os nossos dados, que acabam por ser também a nossa frequência, a nossa informação, podem ser acessados e o que é possível fazer com eles. Depois temos a realidade virtual hiperimersiva. Para uma experiência totalmente convincente, seriam necessárias tecnologias como Foveated Rendering, que é uma espécie de realidade virtual mais eficiente. Áptica avançada, sensações tácteis e rastreamento neuronal completo. E por fim, simulação de corpos digitais. Avanços na física computacional e em sistemas de inteligência artificial podem criar avatares digitais indistinguíveis da realidade física. Portanto, o conceito do Digital Twin, o nosso gêmeo digital, pode até servir para criar estes corpos digitais que depois podem servir para acoplar as consciências. Em projeções astrais, nós já tivemos algumas experiências onde vemos várias réplicas iguais a nós, ou seja, outros Igors, outras Saras. Será que o que se está a tentar replicar aqui com estas tecnologias não é o que já foi feito e que nós consideramos e chamamos como astral? Uhum. Sim, o ponto de vista que eu tenho, e provavelmente que tu também tens, não é? É que existem vários níveis e aquilo que as pessoas normalmente chamam o astral, para mim é o estado plasmático, mas durante o sonho, é possível aceder a vários tipos de realidade, que nem todas podem ser plasmáticas. Algumas podem ser realidades virtuais, outras podem ser realidades físicas, outros universos. Em cima da mesa existem muitas hipóteses. Então, eu não seria exclusivo para um tipo de realidade. Penso que pode haver várias formas de simular realidades e até várias tecnologias diferentes. Faz sentido. Há ainda a necessidade de fazer a correta técnica de transferência de identidade. Se o objetivo for migrar totalmente a consciência, seria necessário explorar a continuidade da identidade e da memória de uma maneira coesa no ambiente digital. E isto não me parece que seja propriamente fácil. Se simplesmente copiássemos um cérebro para um computador tradicional, estaríamos criando apenas uma simulação funcional, uma cópia do comportamento neuronal, mas sem garantir consciência subjetiva. A computação clássica, binária, trabalha com símbolos e algoritmos, mas não parece gerar uma característica que se chama qualia, que é a experiência subjetiva da consciência. Algumas hipóteses, como a de Roger Penrose e Stuart Hameroff, sugerem que a consciência emerge de processos quânticos nos microtúbulos neuronais. Se a consciência exigir processamento quântico, um simples upload para um computador clássico não funcionaria. Teríamos que replicar estados quânticos e situações coerentes. E então é aqui que surge a resposta que eu penso que é, em termos da humanidade, da sociedade que nós temos neste momento, que é a resposta que está mais perto de vingar e de possivelmente vir a ser usada num futuro próximo, que é a simulação baseada em redes biológicas naturais, o substrato biomimético. Ao invés de utilizar computadores binários, poderíamos usar a biocomputação com redes de neurónios reais, cultivados em laboratório, para rodar uma mente simulada.
Empresas como a Final Spark estão a explorar o uso de neurónios humanos para criar computadores vivos. Eles utilizam organoides cerebrais cultivados a partir de células-tronco humanas para desenvolver processadores biológicos que consomem significativamente menos energia do que os computadores digitais tradicionais. Isso poderia manter características emergentes da biologia que são cruciais para a consciência. Portanto, se num futuro próximo, ou até mesmo na atualidade, pode haver já avanços tecnológicos que nós desconhecemos. Mas se decidirmos utilizar aqui os computadores biomiméticos, utilizando organoides neuronais, poderia ser possível criar ambientes mentais simulados e, a meu ver, claro, seria muito mais provável da nossa consciência conseguir atracar nessas plataformas, nessas realidades virtuais, do que utilizando tecnologias tradicionais ou tecnologias que nós ainda estamos muito aquém de compreender, como computação quântica, por exemplo. Aí a diferença seria entre inorgânico e orgânico, não é? Sim, de certa forma, sim. E então, eu, após ter tido algumas experiências, utilizei aqui o chat GPT e perguntei-lhe o seguinte: já me aconteceu várias vezes, em estados alterados de consciência, aceder a realidades alternativas. No entanto, que eu saiba, não tenho interfaces cérebro-computador, nem fiz nenhum mapeamento neuronal detalhado, nem Whole Brain Emulation. Quais é que serão as tecnologias que podem estar a ser utilizadas para a consciência se mobilizar para esses sítios? E ele fala-me sobre estados alterados de consciência como uma interface natural. O cérebro pode gerar realidades altamente imersivas em estados como meditação profunda, sonhos lúcidos, experiências fora do corpo e projeção astral. Isso pode significar que a mente já tem um mecanismo natural para criar simulações imersivas sem necessidade de tecnologia extra. Pois o ponto 2, exploração de realidades subjetivas. Se a consciência não é limitada ao cérebro, hipótese da mente não local, pode ser que estejas acessando a realidades externas através de apenas simular mentalmente. Algumas tradições espirituais e modelos quânticos de consciência sugerem que a mente pode acoplar várias estruturas energéticas externas e operar nelas como se fossem ambientes virtuais. E terceira, a ressonância neuronal com campos de informação. Se o cérebro opera como uma antena sintonizável, mudanças no estado de consciência podem ajustar a sua percepção para captar realidades diferentes. Campos morfogenéticos e teorias de informação quântica poderiam fornecer um substrato para estas experiências. Portanto, temos aqui respostas que seriam, em vez de utilizar tecnologia extra, física, tecnologia externa, seriam respostas de como a mente já faz isso de uma maneira interna, como a própria mente já é um subproduto da consciência, não é? E estas duas coisas estão interligadas. Mas lá está, pode ser exatamente isto, pode ser tudo interno, mas algumas experiências fazem-me crer que também há algo externo, algum tipo de tecnologia que permite que isto aconteça, pelo menos em algumas realidades. Não estou a dizer que são todas, ok? Estou a dizer que existe um misto das duas coisas. Existe um misto de a viagem normal da consciência entre diferentes universos e existem tecnologias que podem ir nos buscar e colocar-nos lá. Uhum. Sim, isso faz todo o sentido com a diversidade de experiências de projeção astral que nós já tivemos. Seria possível que estariam a utilizar algum tipo de tecnologia similar à tecnologia base que controla a consciência e o processo encarnatório? Se o processo de encarnação é gerido por um sistema estruturado, poderiam ser um tipo de realidade virtual extremamente avançada, na qual a consciência se insere temporariamente. Isso remete para hipóteses como a teoria da simulação, modelos gnósticos da realidade, como construção imposta à consciência, e sistemas de aprendizagem e evolução programados pela própria consciência ou por inteligências externas. Numa experiência de projeção astral, houve um ser que me disse algumas coisas e eu gostava de alertar para o facto de nós não acreditarmos em tudo o que nos é dito no astral. Claro, verificar tudo com sentido crítico, mas neste caso
aquilo que ele estava a dizer fez bastante sentido para mim e por isso é que eu vou partilhar aqui convosco. Então, nós estávamos a falar e eu fiz-lhe várias perguntas. Uma delas foi se esse ser tinha corpo físico. Ele disse que não, mas que de alguma forma conseguia interagir comigo e também conseguia sentir. Ou seja, conseguiria sentir como se fosse fisicamente. Uhum. Poderia ser uma interface, uma membrana ou algo do género que desse para copiar as sensações tácteis de um sítio para outro. E depois ele disse-me que o sítio em que ele estava era um sítio criado por um conjunto de consciências e que o sítio onde eu estava era um sítio criado por uma máquina, ou seja, que a realidade seria feita através de uma máquina. Eu não quero que esta frase seja levada para uma visão mais negativa, mas sim para uma visão de que podem existir as duas coisas, realidades criadas por um conjunto de consciências, ou talvez até por uma consciência bastante forte e desenvolvida, mas também pode ser criada e concretizada por uma tecnologia, ou seja, por algo inorgânico, por uma máquina. Uhum. Foi uma experiência que eu tive perto de acordar, então eu lembro-me bastante dos detalhes, inclusivamente a parte final. Eu já estava a acordar e ainda estava a ouvir esta informação. Foi muito interessante. Uhum. Portanto, se a consciência já acessou diferentes realidades e algumas parecem construídas e outras nem tanto, surgem várias questões. Primeira questão: será possível modificar o ambiente ou apenas explorar? Aqui a minha resposta é diferente consoante a realidade. Há realidades em que é possível modificar, até criar certos programas, e há realidades em que apenas é permitido viver como se vive aqui. Se bem que o que se vive aqui também depende da vontade e do nível de consciência de cada pessoa, não é? Mas eu diria que há realidades que estão mais fixas e realidades mais dinâmicas, talvez. Há seres nestes espaços? São entidades independentes ou projeções da sua mente? Bem, mais uma vez, depende de realidades. Há realidades que apenas me encontro a mim próprio, que são cenários oníricos. Há realidades que têm seres que parecem programas e há realidades que têm seres que parecem conscientes e completamente independentes de mim. Portanto, isto é um espectro bastante alargado. Sim, as interações são diversificadas, tanto pode ser com consciências que existem por si ou por vezes projeções nossas também, Uhum. entre outras, não é? Existe uma lógica interna nesses passos, como regras fixas ou variáveis. A, a lógica e as regras dependem também de realidade para realidade. Sim, sim. Já estive numa realidade que era muito digital no sentido tátil. Quando se tocava numa coisa, parecia que se sentia como se fosse eletricidade, como se fosse. Via-se os pixels e sentia-se de uma forma muito diferente do que nós sentimos aqui na matéria. Aquela realidade tinha sido criada por um ser em específico, que eu agora não me lembro o nome, na altura acho que me disseram qual era o nome dele, e foi interessante no sentido de conhecer algo diferente do que nós temos aqui. Tinha assim palmeiras e era tudo digital. Era muito engraçado. Portanto, as hipóteses que eu vejo para isto seriam os chips quânticos, mais avançados e desconhecidos, os chips plasmáticos, também não me parece que estejamos a dominar, e os chips baseados em neurónios vivos, em organoides. E já em várias destas experiências, nestes mundos alternativos, é possível encontrar cópias de nós mesmos. E quais seriam as hipóteses para isso acontecer? A primeira seria mentes paralelas, em que nós seríamos apenas uma fração de uma consciência maior e outras versões nossas seriam extensões dessa mente superior. Isto poderia explicar o facto de encontrarmos outras identidades em contextos de sonho não desperto, não consciente, em que as coisas são completamente diferentes e os eus podem até ser diferentes. Mas eu não estou a falar dessas experiências. Outra hipótese seriam as cópias quânticas.
Se a informação da consciência pode ser armazenada, seria possível criar instâncias nossas que estivessem a operar em diferentes ambientes. Estas cópias quânticas, para mim, faria sentido no caso de estarmos a utilizar computadores quânticos para mobilizar a consciência para estas realidades virtuais. Já no que toca ao outro tipo de hipótese, a computação baseada em organoides, o que eu vejo seria a possibilidade de criar realidades virtuais, de criar cenários alternativos parecidos com os cenários aqui da Terra e, de certa forma, usar o Digital Twin para criar uma certa identidade, um certo grau de informação e ressonância com o nosso eu aqui. E por ressonância, a consciência iria atracar nessa cópia digital, nesse mundo virtual. Eu tenho uma hipótese de explicação para as cópias que nós vemos, só para estabelecer melhor como é que nós vemos essas cópias e onde. Normalmente são em experiências de projeção astral que eu tenho aqui em casa, onde já vi mais do que um Igor, às vezes múltiplos, mas eles estão a agir de forma que não estão a interagir uns com os outros. É como se estivessem no mesmo sítio, mas não se estão a ver. Cada um está a fazer as suas tarefas. Também já vi outras Saras e essas sim já interagiram comigo. Tudo em projeções astrais conscientes. Algumas vezes aqui em casa, outras vezes noutros cenários fora daqui. Tendo em conta aquilo que eu expliquei antes, da possibilidade de nós estarmos dentro de uma máquina, eu penso que seria bastante simples, do ponto de vista de quem fez a máquina, ao criar várias. Então, deste ponto de vista, seria uma cópia de um personagem. Aqui depois entra a tal questão de qual é a consciência que está a animar essa cópia. Aí eu não tenho uma resposta. Mas para a quantidade de réplicas iguais, aí poderia ser simplesmente como quem escreve num computador. Agora vamos ter este perfil, este personagem, e ele vai ter uma determinada vida, este vai fazer A, este vai fazer B e por aí fora. Alguns podem ser mais semelhantes, outros podem ser mais diferentes, dentro das tarefas ou da sua vida. Sim, ah, essa teoria faz muito sentido. A meu ver, enquadra-se aqui nas cópias quânticas. Hum. Podem ser cópias de universos paralelos e esses universos podem ter sido criados por quem criou também este universo. E eu penso que quando nós acedemos a estes estados alterados de consciência, temos acesso possivelmente à quarta ou quinta dimensão, como queiram chamar, que seria uma perspectiva superior que depois pode aceder a diversos universos, digamos assim. E ao aceder a esses universos, acessamos linhas temporais paralelas onde a consciência se desdobrou em múltiplas realidades. Eu penso que faz todo o sentido, mas da maneira como tu explicaste, acho que torna-se bastante mais claro do que estar simplesmente a falar sobre cópias quânticas. E, portanto, se já há empresas que trabalham com biocomputação neuronal, se elas conseguirem criar redes neuronais complexas com neurónios humanos vivos, isso abre a possibilidade para um tipo de computação consciente ou semiconsciente, o que nos leva a perguntas completamente fascinantes, como a possibilidade de criar ambientes mentais tridimensionais dentro de um sistema biológico. Para isso, seria necessário gerar experiências sensoriais dentro da biocomputação. Os neurónios cultivados teriam de ser estimulados de maneira semelhante ao cérebro, podendo alimentar informações sensoriais e criar simulações internas dentro desse sistema. Imaginem os nossos neurónios a pensar, né, a criar um ambiente 3D, o que seria como um cérebro artificial experimentando uma realidade simulada. E depois, uma forma de aceder a esses cenários, uma forma que, a meu ver, não é o sonho, mas seria conectar os cérebros biológicos a estas redes de neurónios cultivadas artificialmente, o que poderia permitir a projeção de consciência para dentro de um ambiente mental compartilhado.
Isso poderia ser um passo para algo como a realidade mental expandida, onde os indivíduos acessam espaços tridimensionais diretamente através da mente. Ou seja, o que eu estou a dizer aqui é o nosso cérebro ter um dispositivo que faça a leitura da consciência, conectar com um computador baseado em biocomputação e a realidade ser sustentada pelo computador que faz a biocomputação e nós podermos viver numa realidade simulada, numa realidade alternativa simulada por este computador. Mas o que me parece é que nos sonhos e nos estados alterados de consciência, aqui na Terra, nós mudamos o nosso estado de consciência para dentro de outra realidade. Não estou a dizer que isto não é possível. Para mim isto faz todo o sentido e é possível. E se calhar vai vir a ser feito no futuro. O que eu estou a dizer é que não é isto que estamos a falar quando falamos de sonhos lúcidos. Se os padrões de atividade neuronal desses sistemas forem parecidos com os do cérebro durante o sono, os estados alterados de consciência poderiam criar experiências imersivas semelhantes a sonhos lúcidos e projeções astrais. Pois claro, cá está. Se o objetivo for migrar completamente a consciência para um ambiente digital, sem perder continuidade, precisaríamos de garantir que a identidade, a memória e a percepção do eu fossem preservadas na transição, o que seria bastante difícil. Isso levanta questões sobre a natureza da consciência e como ela se liga a um corpo ou sistema. Se há um substrato energético informacional fundamental que contém a matriz mental, então a transição poderia funcionar do seguinte modo: criar um ambiente digital que imite um campo escalar, e aqui estou a entrar no contexto dos campos longitudinais, os campos escalares, que são fora do âmbito deste vídeo, mas possivelmente podemos vir a falar noutro vídeo, noutra abordagem, mas que, a meu ver, estão diretamente ligados com a consciência. E neste caso, não estaríamos simplesmente a falar de um jogo de realidade virtual, mas de um espaço onde as leis operam como um campo original da consciência. Ok? Isso exigiria computação quântica, algoritmos de ressonância e corpos morfogenéticos digitais. Depois seria necessário criar avatares com assinaturas energéticas compatíveis, precisariam de emitir uma frequência correspondente ao padrão vibratório da consciência. Isso garantiria que a consciência se acoplasse naturalmente ao avatar mais ressonante. Ou seja, a consciência iria desligar aqui, leia-se dormir, e acordar num avatar semelhante que trabalhasse aqui com as ondas escalares longitudinais e que tivesse essa frequência vibratória. Se a consciência flui naturalmente para onde há maior afinidade vibracional, então bastaria fornecer um avatar compatível e deixar a atração energética fazer o resto. Isso implicaria que a identidade pode existir fora do cérebro, dependendo mais de um campo informacional do que da própria biologia. Ou seja, relembrem-se aqui do que eu disse há pouco acerca do Digital Twin. As nossas informações pessoais serem utilizadas para criar uma cópia digital. Tendo essa cópia digital, poderemos depois atracar lá a nossa consciência. Agora, eu aqui estou a falar dos campos escalares, que ainda falei pouco neste vídeo e nos outros do canal, mas que é um contexto mais abrangente e mais complexo até de explicar, mas podemos vir a falar disso. Este tema da cópia digital é um tema que pode levantar muitas questões éticas, porque se realmente isso funcionar assim, havendo uma determinada cópia à qual a consciência da pessoa pode ser acoplada ou pela qual a consciência pode ser puxada, vamos chamar assim, isto levanta aqui muitas questões, porque a própria pessoa, a própria consciência, pode não querer ir para um mundo digital. Mas se esse corpo for o mais ressonante com ela, temos aqui a hipótese dela nem sequer ter a opção de escolha. Isto, claro, estamos na base das teorias e do pensamento para tentarmos compreender melhor este tema. Mas levanta já aqui grandes questões éticas. Além da questão computacional biológica, que também em si, criação de cérebros computacionais, também
é um tema que complicado. Sim, bastante complicado. Ok, agora aqui no meio da gravação deste vídeo fiz uma pesquisa e encontrei novas informações. Então, parece que estão a dar aqui os primeiros passos e talvez não sejam só os primeiros passos, talvez eles já estejam mais avançados nisto, que são computadores e transistores baseados na componente dielétrica, ou seja, eles não trabalhariam com eletromagnetismo natural, trabalhariam com outro tipo de informação, outro tipo de energia, digamos assim. Que se virem o vídeo anterior, é o tipo de energia que em vez de trabalhar no torus, em vez de trabalhar dentro do campo eletromagnético, trabalha dentro do campo potencial, que é a espiral. Isso permitiria criar realidades virtuais e mover e a nossa consciência ser movida por ressonância para eles. Então, o que é que apareceu aqui? Temos transistores baseados na bioeletricidade, que são, é parecido com o que eu estava a dizer, mas parece que existem mesmo bio-based transistors, e existem até vários tipos deles. Alguns são baseados em proteínas, outro em transporte de íons. Portanto, aqui estaríamos a falar em correntes iónicas, o que seria muito similar ao que acontece dentro dos nossos cérebros. E depois temos transistores baseados na dioeletricidade, como eu estava a dizer. Transistores ferroelétricos e circuitos eletrostáticos. Uma espécie de transistores baseados em eletrostática. Portanto, se a nossa consciência opera na componente dielétrica, e existem algumas evidências disso, possivelmente já é possível criar estruturas 3D e ambientes virtuais que podem servir para atracar a nossa consciência, ok? Então, temos aqui informações de última hora a serem descobertas com a realização deste vídeo. Então, estamos mesmo no ponto em que temos que tomar controle da nossa consciência. Ou então vamos ser talvez mais uma vez arrastados para uma outra realidade. Claro, E digo aqui talvez mais uma vez porque coloco a possibilidade de já ter acontecido antes, claro. É só uma possibilidade. e surge-me aqui o contexto da função da imaginação na construção de realidades simuladas e vidas virtuais. E eu quis saber o porquê disto estar a aparecer no contexto desta pesquisa. E então, há um artigo que se chama Consciência Virtual e Imaginária, que explora como a imaginação desempenha um papel essencial na construção de realidades simuladas e vidas virtuais. Essa ideia está fundamentada na fenomenologia que investiga a experiência da consciência e a sua relação com o mundo. A imaginação não é apenas uma ferramenta para criar cenários fictícios na mente. No contexto de realidades virtuais, ela atua como um elo entre a experiência subjetiva e o ambiente digital, permitindo que o indivíduo se identifique e interaja com o mundo virtual como se fosse real. A imaginação ajuda na assimilação de regras e leis do mundo virtual, tornando a experiência mais fluida e natural. Portanto, se a imaginação tem um papel ativo na construção de realidades simuladas, então a própria percepção da realidade pode ser moldada através da imersão e da ressonância com o ambiente digital. Isso significaria que, se o ambiente digital for estruturado de maneira coerente com a matriz mental do indivíduo, a transição da consciência para esse ambiente pode ser mais fluida. A experiência subjetiva pode continuar no ambiente digital se houver uma integração entre memória, identidade e percepção. A ressonância entre o campo informacional da consciência e o ambiente virtual pode ser a chave para a ancoragem da percepção nesse novo espaço. Ou seja, a imaginação seria uma forma mais rápida e dinâmica de mobilizar a consciência entre diferentes realidades ou até de coordenar a maneira como a realidade em que nós estamos é descodificada e controlada. Portanto, a imaginação aqui seria preponderante para aprender a navegar neste multiverso de realidades e transformar a nossa própria realidade, seja durante o dia, dando insights de como a realidade se deve comportar, ou quando estamos a dormir,
navegando entre diferentes universos. Portanto, imaginação preponderante. E ainda seguindo aqui o rastro da imaginação, vejo duas grandes hipóteses. Uma delas é a imaginação cria cenários virtuais na nossa mente e esses cenários ocorrem como se fosse dentro de nós, mas este dentro não é exclusivamente dentro, é dentro e fora. Permite também navegar. E outra hipótese é a imaginação acede aqui ao campo informacional, pode ser um campo quântico, pode ser uma realidade 5D, e ao imaginarmos já estamos a navegar entre diversas realidades. Qual seria a grande diferença? A diferença é que na primeira, durante a imaginação, criamos um cenário que é nosso, mas depois, por ressonância, pode atracar em diferentes realidades que já existem. Ou seja, estamos a mover o nosso ponto único de consciência entre diversas realidades que diria que são mais discretizadas. Ah, não existe a totalidade de possibilidades. Existem algumas possibilidades e nós vamos ser atraídas para aquelas que ressoam mais com a nossa imaginação. Na segunda hipótese, estaríamos a falar mais de uma imaginação em que tudo existe e é possível, e ao imaginarmos já estamos a criar realidades. Vejo estas duas hipóteses e penso que as duas são válidas e perfeitamente plausíveis. Depois depende da magnitude de poder da pessoa de manter ou não essa realidade. Uhum, Pode ser que a realidade exista durante apenas um instante. Não é? claro. Pois. Quando estávamos a preparar este material, a Sara fez esta pergunta. Dentro do tema de transferência da consciência e a imaginação de criação de mundos tangíveis, alguém imaginado pode tornar-se real ganhando consciência? O que eu quis dizer aqui é: se alguém nos estiver a imaginar, nós podemos ganhar consciência. Ou se nós imaginarmos outros seres, outras pessoas, essas pessoas podem ganhar consciência. O ato de imaginar já cria algo real, no sentido subjetivo, um ambiente ou uma entidade dentro da mente do Criador. No entanto, para que isso se manifeste numa realidade tangível, precisaríamos de explorar um conceito mais profundo de ressonância energética e, quem sabe, um mecanismo mais complexo envolvendo a consciência. O conceito de uma entidade imaginada a ganhar consciência própria é algo que aparece em várias filosofias, mitologias e até em ficção científica. Envolve a ideia de que se uma ideia ou forma ou uma presença for alimentada pela atenção e intenção coletiva ou individual por tempo suficiente, pode ganhar autonomia ou consciência. Esse conceito é explorado em egrégoras, entidades ou campos psíquicos formados pelo pensamento coletivo, seres imaginários que ganham vida. No folclore e na literatura, vemos exemplos de seres que foram criados por alguém, como personagens ou figuras mitológicas e que com o tempo se tornaram independentes como uma espécie de alma coletiva. Temos, por exemplo, a história do Pinóquio, que parece demonstrar precisamente esse conceito. E uma informação curiosa, que não é assim muito importante, mas que é curioso, é que o infantário onde eu andei chamava-se Pinóquio. É só assim uma coisa. Interessante. É. Portanto, o conceito de ressonância energética, o campo de potencial escalar, sugere que, ao focar num determinado padrão ou imagem mental, ou seja, imaginar, a consciência poderia sintonizar-se com outras realidades ou camadas de existência, potencialmente tornando o imaginado tangível. Portanto, aqui seria navegar entre diversos universos ou mesmo criar universos. Se imaginarmos que estamos a lidar com um mundo hiperdimensional, onde existem várias camadas de existência além da nossa percepção comum, então um ser ou objeto imaginado poderia potencialmente atracar numa dessas dimensões. Num espaço de consciência expandida, estes seres poderiam ser acessados ou poderíamos interagir com eles de uma forma a que transcendêssemos a mera imaginação individual. Este vídeo toca aqui em muitos conceitos e pode não ter ficado claro para algumas pessoas o que estava a tentar dizer. Mas no fundo,
o que eu quero que percebam e que eu acho mais importante é que existem diversas tecnologias, algumas delas são mais recentes, outras mais antigas, mas possivelmente algumas delas já permitem que seja possível criar realidades virtuais e mover a nossa consciência para lá. As mais promissoras para isso seriam a computação baseada em organoides, que teria espécie de cérebros desenvolvidos em laboratório, mas depois também existem algumas bastante plausíveis, como por exemplo a utilização de ondas escalares e como nós descobrimos aqui agora numa última hora, a utilização de computadores e transistores baseados na componente dielétrica, como é o caso dos transistores ferroelétricos e da computação baseada em íons e em proteínas. Portanto, conjugando isto tudo, vemos então mecanismos que permitem a navegação da consciência neste multiverso, em que o multiverso não são só diferentes universos, mas são também realidades virtuais. E como conclusão e como forma de conseguirmos ultrapassar realidades mais negativas, eu sugiro aqui que todos comecem a explorar a imaginação ativa e formas de fazer com que a sua intenção e a sua vontade consiga superar estas tecnologias que podem ser positivas ou negativas. A tecnologia nunca é completamente positiva ou negativa. Nós é que temos que saber como utilizar e utilizar da forma mais pertinente. Portanto, aí cabe-nos a nós saber como evoluir e como tirar partido disto tudo. Lembrem-se de uma coisa: sejam estas realidades virtuais já existentes ou não, criadas por nós ou não, isso não importa nada, porque o facto de nós encarnarmos aqui e o facto de já existirem realidades alternativas antes destas, sugere que antes de nós já alguém detinha estas capacidades, já alguém construía mundos e já alguém construía cenários. Então é só mais um, é só mais uma bolacha dentro do mesmo pacote, ok? Boa. Eu tinha uma pergunta. Já terminaste essa tua conclusão? Sim. Em relação à computação dielétrica, ela tem alguma relação com a computação por plasma ou é diferente? Seria substancialmente diferente. Se nós remeto aqui para o vídeo anterior da espiral e do círculo, podemos pensar na computação por plasma como um tipo de computação que trabalha com um tipo de matéria, trabalha com um campo eletromagnético, ou seja, trabalha com a parte toroidal. É um tipo de matéria que pode ser moldado. Por outro lado, a computação dielétrica seria um tipo de computação que trabalha com a espiral, com a energia masculina. Ou seja, seria o inverso. Seria mais relacionada com a consciência, enquanto o outro é um tipo de matéria altamente maleável, a componente dielétrica trabalharia mais com a componente do potencial e com a energia mais masculina. E também esta computação dielétrica traz respostas que possivelmente são bastante importantes. Porquê? Nos nossos cérebros, apesar de nós termos um campo eletromagnético, ele não explica a origem da mente, nem o tipo de energia com que nós trabalhamos nos nossos corpos, porque são campos eletromagnéticos muito pequenos. Parece que a verdadeira energia que nos controla, o verdadeiro espírito, não tem esta componente eletromagnética, tem sim uma outra componente, que é a componente potencial, componente dielétrica. E é nesses campos dielétricos é que está a verdadeira energia da alma, do espírito humano. Penso que assim ficou mais claro. Sim. Bem, este vídeo foi mais uma viagem da consciência. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, subscrevam, ativem o sininho para saberem quando é que nós temos vídeos novos. Obrigado e alguma questão, estou aqui, posso tentar esclarecer. Obrigado, até a próxima. Obrigada. Original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers.